Boa tarde, gente. Eu quero agradecer ao Conselho pelo convite, Juliana, que estava tão empenhada nisso há bastante tempo em contato comigo, todo o pessoal do Conselho. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo passar minha experiência com o desenvolvimento do programa Nutri Amigos, que vocês já devem ter ouvido falar, mas eu vou tentar passar para vocês aqui como foi, como que começou, né, e o porquê que foi desenvolvido esse programa. O que é o programa Nutri Amigos? Nutri Amigos é um jeito divertido de ensinar às crianças o valor dos alimentos, né? O programa Nutri Amigos, na verdade, ele é todo baseado em 4 personagens que representam os nutrientes. E esses nutrientes também, eles apresentam os alimentos fontes, principais alimentos fontes de cada nutriente. E o objetivo é transmitir noções de alimentação saudável de uma forma divertida, com elementos lúdicos. Porque, como até agora já foi falado em outras palestras, como da Juliana, o que é o lúdico, os jogos, é uma maneira informal de passar a nossa orientação para as crianças, né? Para que elas tenham uma assimilação melhor. Então, todo o objetivo do programa Nutri Amigos é a ludicidade. O programa Nutri Amigos ele foi desenvolvido em 2 fases. Nós iniciamos em 1999 e o que me chamou a atenção, eu trabalho em clínica desde 1987, sempre atendendo crianças, adolescentes e adultos. Mas a minha maior dificuldade era encontrar material para que eu pudesse trabalhar com essa criança de uma maneira mais lúdica. Então, foi surgindo daí várias ideias e a gente começou a trabalhar com a ideia de um programa educativo com os personagens. Então, primeira fase, em 99, ele foi criado justamente mais com o objetivo de atingir profissionais em clínicas e profissionais da área de saúde mesmo, principalmente nutricionista, né? E a segunda fase, em 2012, que ele foi totalmente reformulado, agora em desenho animado, né? Mas a gente procurou também para facilitar a aplicação nas escolas, com os educadores e profissionais de saúde, incluindo sempre o nutricionista, né? As 2 fases percorreram as 3 etapas, né? Etapa preparatória, de desenvolvimento e etapa de testes. O que seria isso? A etapa preparatória é todas as reuniões que nós tínhamos para encontrar pessoal para trabalhar com a gente em termos de artistas, designers, pessoal envolvido com músicas, então os cantores, compositores, a parte de design, nutricionistas, pedagogas. Então, era toda essa parte de preparação da equipe. Isso nos 2 programas, né? Na fase inicial e na segunda fase. A etapa de desenvolvimento é a etapa de conclusão do material propriamente dito, do conteúdo. Então, assim, qual o conteúdo? Todo o conteúdo foi baseado na Pirâmide dos Alimentos e no Guia Alimentar de 2006 também. E antes, era mais no 2006, a partir agora do desenvolvimento de 2012. Mas a gente se baseou totalmente na pirâmide alimentar em 1999. Então, era toda a parte de conteúdo, qual que era o objetivo, o que iríamos fazer em termos de atividades, não só do projeto em si, dos atores, como também das atividades que iríamos trabalhar em termos pedagógicos, né? E a etapa de testes foi a etapa que a gente aplicou nas escolas. Então, em 1999, nós criamos os personagens Nutri Amigos ao vivo. Então, o objetivo é que o figurino dos personagens já mostravam para as crianças o que eles representavam. Cada personagem representava um nutriente com seus alimentos fontes. E isso chama muita atenção das crianças, né? E o primeiro material foi um vídeo de 44 minutos, com histórias onde os personagens eles trabalhavam com uma criança, interagiam com uma criança nos vídeos. Nós iniciamos em VHS e passamos depois para DVD, né? E também, cada episódio, para cada um, nós criamos músicas. E as músicas são nada mais do que os temas de cada história. Então, se a gente estava falando de carboidrato, as músicas tinham todo o conteúdo das histórias trabalhadas sobre o carboidrato. Proteína, vitamina, né, e a gordura. Isso tudo com as músicas acompanhando o próprio roteiro. A partir da criação dos vídeos, nós criamos também várias ferramentas lúdicas, né, como o desdobramento do programa. Então, e aí, com todo esse material criado, nós
formamos um kit que passou a ser chamado de curso Aprendendo a Comer com os Nutriamigos. Quais foram esses materiais, né? Então, o primeiro material foi a fita de vídeo de 44 minutos, os blocos de atividades pedagógicas. Esses blocos, vocês podem ver aqui, ó, eles já eram impressos. Então, a nossa caixa de kit era bem grande. Então, ela continha aqui nós temos VHS, depois passou para DVD, né? As atividades pedagógicas, o jogo da memória, que a Juliana mostrou. Esse jogo da memória era um jogo diferente. Eles não têm cartas iguais. A gente fez com que as crianças guardassem o nutriente com a sua função e o alimento com a sua função também. Então, se a criança virasse uma cartinha do alimento, o arroz, por exemplo, qual que é a função do arroz? Ele não é um alimento energético? Então, a gente colocava as funções, correr, brincar, as atividades físicas. Então, as crianças, além de memorizar o local das cartas, também aprendiam a função de cada alimento. Desculpa. Deixa eu voltar. Outro, CD-ROM. O CD-ROM também foi mostrado pela Juliana. O CD-ROM tinha 8 jogos. Eu estou falando tinha, porque assim, agora que a gente remodelou em 2012, eu vou estar mostrando o novo programa, nós estamos remodelando todo esse material também. Porque a gente remodelou os desenhos. Então, vocês vão notar a diferença entre o personagem que foi feito aqui nos desenhos, né, os novos personagens. Então, a gente ainda tem um pouco de material que está à venda, né, na editora Meta, mas nós estamos finalizando esse estoque para remodelar todo o material novamente. Então, o CD-ROM Destaque Cole. O Destaque Cole é muito interessante. São blocos bem lúdicos, onde um bloco com os nutrientes, né, que seriam os personagens, e um outro bloco com todos os alimentos. Então, a criança, depois de ter as aulas em vídeos, pega o alimento, pega o personagem e vai colando, como se estivesse vestindo os Nutriamigos. Tá? Então, cola os alimentos no próprio personagem e leva para casa. Então, com isso, não só nas escolas, que foi muito trabalhado, como em clínicas, em consultórios, hospitais, a criança levava para casa o conteúdo aprendido naquela aula, né? As histórias em quadrinhos, nós fizemos 3 gibis, com cada gibi com 3 histórias. Também foi à venda, ficou muito tempo, e agora a gente tirou do mercado para poder remodelar. O jogo A Força dos Alimentos, eu não tenho a foto aqui, eu esqueci de colocar, mas é o Super Trunfo. Isso é muito legal. Até as crianças de ensino médio, que não são crianças, são os adolescentes, gostam de jogar o Super Trunfo, né? A gente tem experiência disso, que eu tenho pacientes que começaram comigo pequenininhos e hoje já estão moças e gostam do jogo. E sempre acompanhado desse manual de orientação. Esse manual, no início, eu não tinha feito quando eu lancei o programa. Mas, assim, as dúvidas eram muito grandes, como aplicar, como seriam as aulas, então a gente acabou colocando e foi muito útil, porque, além de tudo, além da explicação como fazer, a gente deu várias dicas, né? Como continuar com o trabalho durante todo o ano. Agora, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando com toda a produção desses jogos, a gente conseguiu fazer com que os personagens tomassem vida e fossem para performance e teatro, né? Então, eles tinham todos os figurinos que a gente usou para fazer a filmagem, a gente acabou transformando também esses personagens em atores de teatro e performances. Então, paralelo a tudo que a gente vinha trabalhando, nós atuávamos, né, os Nutriamigos, em vários setores. Então, a gente fez muita ação global, uma parceria do SESI com a Rede Globo, a gente ia para os hospitais, empresas na hora das refeições, escolas, e os personagens cantavam com as crianças durante 30 minutos. Isso era uma festa, né? Independente delas terem tido ou não as aulas dos Nutriamigos, eles entendiam a mensagem dos Nutriamigos, que nada mais era do que todos os alimentos são importantes, é um equilíbrio na alimentação e de uma maneira divertida. Então, a gente atingiu o nosso objetivo só com a própria performance, né? Aí nós lançamos o teatro musical A Nutricomédia em 2003. Foi um sucesso, mas assim, nós percorremos 27 cidades do interior paulista. Nós não conseguimos chegar na capital, porque é um processo muito longo e muito caro. A gente dependia de patrocinadores. Então, assim, o que a gente conseguiu muito foi no interior ali perto de Bauru,
Piratininga, Marília, Botucatu, a gente atingiu 27 cidades e a gente não cobrava ingresso. Então, era sempre 1 quilo de alimentos e a gente distribuía para as entidades carentes. Mas, assim, vocês não têm noção da dificuldade de levar esse teatro para as cidades. Mas fez muito sucesso, até foram uns 2, 3 anos desse espetáculo, né? Em 2009, eu já estava pensando em mudar totalmente, reformular o programa, mas a gente precisava comemorar os 10 anos dos Nutriamigos e a gente lançou o novo espetáculo. Além dos os personagens, nós mantivemos os Nutriamigos, os mesmos figurinos, foi tudo remodelado, mas a gente colocou novos personagens. Então, aqui a nutricionista intergaláctica, a Nina, que era criança que já participava dos vídeos, né? E a Gula. Gente, foi um espetáculo, foi um musical, foi um sucesso também, mas sempre sem cobrar ingresso. Nós ficamos também pelo interior, a gente trabalhou 2009, 2010, 2011 e comecinho de 2012. Então, tudo isso paralelo ao desenvolvimento dos outros jogos, né? E esse foi um teste piloto nas escolas. Quando a gente acabou de montar o programa completo, Aprendendo a Comer com os Nutriamigos, a gente foi para as escolas fazer um teste. Isso tudo simultâneo. E os personagens, foi antes de 2009 isso, né? Isso aqui foi mais ou menos essa apresentação que vocês estão vendo, que são até os personagens antigos. Foi em 2002, 2001. A gente ia para as escolas, aplicava o trabalho, mas aí eu mesmo que ia, aplicava todo o material e a gente finalizava com uma performance. Mas essa performance, a gente não tinha o apoio das escolas. A gente também tinha apoio de patrocínios externos, supermercado de Bauru, era jornal, a gente ia atrás de patrocínio. E a gente finalizava com lanche comunitário. Depois que as crianças aprendiam sobre todos os grupos de alimentos, a gente participava do lanche comunitário, cada um levava o seu lanchinho, que tinha um alimento de cada grupo. Então, a gordura seria um bombom, levava um iogurte, por exemplo, um pãozinho e uma fruta. E a gente estimulava o consumo enquanto os personagens cantavam. Então, assim, era muito divertido, né? Em 2012, já começamos, então, o nosso trabalho de remodelação e de um novo formato. A receptividade dos Nutriamigos foi muito boa durante esses 10 a 12, 13 anos que nós começamos em 1999 para 2012. Então, com toda essa receptividade que a gente teve, um retorno dos nutricionistas, retorno das crianças, a gente queria um novo desafio, que era levar para outras escolas também. A gente queria, na verdade, levar para o Brasil, né? Então, ele foi comercializado por 10 anos e a gente começou o quê? Então, vamos pensar numa ideia de um novo formato para que seja mais acessível. Porque a educação, na verdade, ela tem que ser, além de ser atrativa para a criança, tem que ser acessível para a gente poder ou distribuir ou ser mais fácil para que as escolas consigam comprar o material e trabalhar com as escolas. E o nosso formato, apesar de ser completo, ele era muito grande, o formato físico mesmo do material. E isso encarecia, né? Então, o nosso objetivo foi levar educação e entretenimento para as escolas públicas. Educação e entretenimento, que é um método que a gente pode chamar de edutainment, porque a gente quer levar os dois, né? Educação junto com entretenimento. E a necessidade de unir eficiência e acessibilidade econômica foi isso que nos motivou a lançar um novo programa um pouco mais compacto. Então, ele foi substituído, né, totalmente. Então, a gente não trabalha mais com aquele formato antigo dos personagens ao vivo e ele foi remodelado para facilitar o uso em salas de aula. Ele agora é em desenho animado, que é um recurso muito atrativo. Agora, sim, tudo isso foi à base de muita pesquisa. Então, muitos autores, vários artigos citando a importância dos personagens. A gente vê tanto produto industrializado com os personagens, isso é atrativo para as crianças. Então, a gente queria o quê? Unir essa atratividade com a educação e com os alimentos saudáveis. Então, foi daí que surgiu a ideia de fazer em desenho animado, que é uma linguagem universal. O desenho animado, eu fui atrás, eu fui pesquisar, eu fui nas produtoras de desenho animado. Então, são algumas curiosidades que eu fiquei tão instigada com isso, que aquele desenho do Pernalonga tem mais de 50 anos. E eles foram feitos 50 episódios, até hoje eles passam. Imagina, quantos anos existem? Pernalonga, o Mickey Mouse, aqueles episódios antigos,
Sim, eles são repetidos, são sempre os mesmos. É uma coisa assim que a gente imagina que todo dia está sendo feitos novos desenhos. Não, são os mesmos. Aquele pato preto, como chama, o patolino, aquilo lá tem uns 70 anos. Eles não fizeram mais, são os antigos ainda. E continuam se reproduzindo. Então, assim, nós assistimos, nossos pais assistiram, nossos filhos, nossos netos vão assistir. Então, essa linguagem me atraiu. Eu falei, não, então nós vamos virar desenho animado, porque é uma linguagem universal e não morre. Os personagens ao vivo, o que eu notei com o passar do tempo, é que assim, tanto que em 2009, quando a gente fez o novo Nutri Amigos em Teatro, eu mudei até os atores. Porque aqueles antigos estavam velhos para o papel de Nutri Amigos. Eu sentia que algumas crianças que eu convivia nas escolas já estavam achando a vitamina velha. Elas falaram para mim isso. Eu falei, bom, eu tenho que aceitar, eu tenho que mudar. E a gente mudou. A carinha dos personagens que a gente fez em 2009 eram moços de teatro de 17, 18 anos. E aqueles personagens antigos, na época, já estavam com 38, 40, eles já estavam velhos. Então eu falei, nossa, e desenho animado não envelhece. Então, essa pesquisa eu levei de 2009, que eu já estava com essa ideia, até 2012, para conseguir fazer uma produção de desenho animado. Porque, assim, eu fiz muita pesquisa para saber se realmente valeria a pena eu fazer essa mudança, né? Então, aí... Ai, eu erro, desculpa, toda hora eu erro aqui. Eu quero voltar, é o do meio? Então, os personagens, eles criaram vida em animação, aí eles contracenam com os alimentos. Então, no novo formato, os alimentos criaram vida também. Então, isso também foi outra pesquisa que eu fiz. Será que o alimento vai ter vida? A criança vai pensar, mas eu como esse alimento, como que ele fala? Então, foi toda uma pesquisa, leitura de artigos, que eu vi que realmente valeria a pena. E é um sucesso, que as crianças adoram a banana falando, adoram o pão falando, e a maçã. Então, assim, eu vi que realmente deu um resultado bem legal, né? E ele é destinado a crianças de 3 a 7 anos, que a gente considera assim. A pré-escola, realmente, é a fase de maior assimilação dessas crianças. Então, a gente considerou esse programa para crianças de 3 a 7 anos, porque nós precisávamos colocar uma faixa etária. Mas a experiência que eu estou tendo, que eu vou contar também agora como que está a repercussão, a gente viu que as crianças de ensino fundamental estão trabalhando com o programa, estão adorando. Então, assim, a gente teve que colocar uma faixa etária, mas a gente está usando até 11 anos de idade, com certeza está dando ótimos resultados, né? Então, surgiu o kit educativo e compacto. Esse kit, ele tem um DVD com 5 histórias de 11 minutos, ele tem um CD de músicas, que são as mesmas músicas que tiveram agora outra composição, tá? Nós mudamos, a letra continua a mesma, mas outros cantores, então a gente deu uma atualizada. E esse CD, todas aquelas atividades impressas que a gente precisava colocar dentro de caixas grandes, agora elas estão aqui no CD e as escolas, os profissionais podem imprimir. Só que foram atualizadas, foi a nutricionista trabalhando, a pedagoga, para a gente poder chegar num consenso e nas atividades que a gente queria atingir, crianças de 3 a 7 anos. Tá? Então, tudo num formato pequeno. E esse formato ficou muito prático, porque as escolas recebem, é fácil de entregar, é fácil de vender também, porque agora eu vou explicar como que vai ser a venda depois, né? E assim, E é uma questão onde os professores podem ter mais criatividade, porque vem um manual junto, e esse manual, ele não só tem como trabalhar com essas atividades pedagógicas que já estão no CD, como eles podem criar novas atividades. Então, toda essa orientação está no manual do educador. E o novo formato, ele envolve as crianças com uma linguagem universal, a do desenho animado, como eu falei, e que a animação entretém e pode ser chamada de educação informal, porque as crianças gostam de assistir. Então, assim, você entra na sala, nós vamos assistir um desenho. Todas as crianças esperam esse desenho. Então, assim, não é uma aula que você está dando. Assistir um desenho. Então, é gostoso você assistir. Então, assim, a gente viu que é um resultado. Só que, assim, a partir desse momento que a criança assiste 11 minutos, é o limite máximo para uma criança ficar parada assistindo televisão. Que você consegue prender a atenção da criança. Isso também foi todos os estudos. E não só na área de educação, como na área de entretenimento.
Todas as séries que vocês vão assistir, eles têm uma média de 11 minutos por desenho. Então, tudo isso foi seguido tanto a parte educativa como a parte de entretenimento. A eficácia de um programa depende da criatividade, da atratividade, de ser bem divulgado ao mesmo tempo econômico. Então, tem que juntar tudo. Então, o programa antigo, ele era criativo? Era. Tinha atratividade? Sim. Era bem divulgado? Era. Economicamente? Não. Então, a gente queria aliar tudo. Isso foram pesquisas e mais pesquisas para a gente chegar nesse denominador. Porque é muito difícil você ter um programa pronto e falar, vou abrir mão e vou fazer diferente, né? Mas a gente viu que era necessário. E o grande desafio dos programas de educação é aumentar o conhecimento em nutrição, melhorando a atitude e o comportamento alimentar, refletindo assim no estilo de vida mais saudável. Aí esse ponto também pegou. Então, assim, o que a gente sabe? Que os programas de educação nutricional, eles mudam o conhecimento. Se você tiver de 10 a 15 horas de aula, muda o conhecimento. Os artigos, vários autores comprovam isso, que o conhecimento você consegue fazer. Agora, mudar hábitos alimentares, uma média de 40 a 50 horas aula. Então, aí eu queria chegar também. Eu queria chegar nesse resultado. Como? Então, com o programa NutriAmigos, em DVD, o que a gente sentiu? Que a escola ela vai aplicar os desenhos. A orientação é aplicar um por semana no mínimo. Pode ser, no máximo, um por semana. Ou a cada 2 semanas, a cada 3 semanas. E todo o manual, ele tem tanta atividade para os professores seguirem depois, que dá para ficar durante o ano todo letivo trabalhando com o programa NutriAmigos. Já passou o vídeo, pode repetir de novo se quiser, mas aí tem tudo. Você pode trabalhar nas aulas de matemática, nas aulas de ciências, nas aulas de artes, e toda essa orientação está no nosso manual do educador. Então, assim, depende da criatividade do professor, também da boa vontade. E quando a gente tem um nutricionista na escola, que é perfeito, deveria ter em todas as escolas públicas também, a gente sabe que o resultado seria muito mais eficiente e mais rápido, mas a gente não tem em todas as escolas. Então, eu procurei no manual atender os educadores também. Que, assim, claro que o nutricionista o resultado seria muito melhor, mas a gente precisa ver a realidade do nosso país, né? Como que é a aplicação? As aulas devem ser ministradas uma vez por semana, né? E depois, dando continuidade nos outros, porque ele é multidisciplinar, como eu falei, e passando pelas outras aulas também. Aqui é um exemplo assim, ó. Aqui eu estou dando aula numa escola pública e eu tenho minha filha, que é nutricionista também, que acompanhou toda a produção do programa. Na verdade, essa minha filha fez nutrição, mas ela cresceu conhecendo NutriAmigos, né? Porque quando eu criei NutriAmigos, ela tinha 10 anos de idade. Aí ela participou e, na verdade, ela e minha outra filha foram uma das atrizes do novo teatro, na época que a gente fez. Foi muito legal, porque eles eram uma equipe de teatro, que elas faziam parte e a gente fez. Então, eu tenho esse apoio também da ajuda das minhas 2 filhas, né? Ela é nutricionista, a outra não. Agora, como foi possível tudo isso? Então, isso é o que eu queria também contar para vocês. A produção de um desenho animado é muito cara. Então, esse meu sonho tinha que se concretizar, mas é um investimento muito alto. Então, isso só foi possível porque eu entrei, não sei se vocês conhecem o programa da Lei Rouanet, de incentivo à cultura do Ministério da Cultura. Eu tentei entrar no Ministério da Educação, não foi aceito. Então, eu entrei no Ministério da Cultura e foi aceito porque era desenho animado. Então, como que funciona isso? Eu faço uma planilha de orçamento para pagar toda a produção e a gente consegue, a partir do momento que é aprovado pelo Ministério da Cultura, a gente consegue verba das empresas que têm dedução do imposto de renda. Então, não só a aprovação é difícil, como a captação também. Então, por isso que nós conseguimos essa aprovação em 2012 e a gente conseguiu concluir em 2014 a produção. Mas foi muito legal, né? Aí, o programa pronto, antes da distribuição, a gente fez um teste piloto. Eu fiz um teste piloto numa escola pública e numa particular, que eu vou escrever o artigo. Eu estou escrevendo, vai ser publicado, mostrando como foi a aceitação numa escola particular e como foi numa escola pública. Foi muito legal a aceitação. A gente trabalhou durante 12 semanas, que era o tempo disponível que a gente teve das escolas, né, que liberaram para a gente fazer esse trabalho. Nós pesamos as crianças, fizemos uma avaliação nutricional, fizemos questionários de conhecimento antes
e pós-educação nutricional. E eu também fotografei as refeições das crianças, porque eu peguei uma escola pública que tinha refeição da merenda escolar e a escola de Bauru de mais alto nível, que serve as refeições, sistema self-service. Então, a gente fez todo um trabalho de comparação antes e pós-programa Nutri Amigos, e eu vou estar apresentando outro dia, porque ainda não foi publicado, né? E nesse projeto participaram 99 crianças de uma escola particular, porque era uma escola pequena, não é tão grande, mas assim, era a de mais alto nível socioeconômico de Bauru, que justamente eu queria comparar isso, com uma outra escola com 242 crianças, uma escola pública. Agora, foram distribuídos 3.000 kits educativos para todas as escolas. A proposta nossa não era só a produção, era distribuir gratuitamente. A gente propôs distribuir 10.000, mas o Ministério não concorda. O máximo que a gente pode distribuir são 3.000 unidades. Mas, assim, a proposta era, eu vou distribuir para quem pedir, para quem solicitar. Alguns patrocinadores que a gente teve, eles exigiram que a gente distribuísse em determinadas cidades, em determinadas prefeituras. A gente precisou implorar para as prefeituras aceitarem. Foi uma coisa, assim, incrível. Eu vou até dar eu posso falar agora, porque agora eu dei para São Paulo, ou não sei se tem alguém aqui da Secretaria da Educação de São Paulo, um dos patrocinadores exigiu que São Paulo recebesse, mas eu não posso dar, porque eu não queria dar por dar. Eu quero dar para quem vai usar. Então, a gente fez um contato com a direção, foi um super trabalho, foram 6 meses de negociação com a Secretaria de Educação de São Paulo. O ensino fundamental abraçou. Fundamental, eu ofereci para o ensino infantil. O fundamental pediu, eu dei para todas as escolas de ensino fundamental, isso tudo com verba de patrocínio. A educação infantil, eu recebi um e-mail da diretora que eles não têm interesse no programa. Então, eu não distribuí. Eles não têm interesse. A diretora, eu tenho guardado esse e-mail porque eu fiquei indignada, que eles não têm interesse, que eles já trabalham com educação nutricional nas escolas. Eu falei, mas eu estou doando. E a empresa tal está me patrocinando para eu distribuir. Não, muito obrigada. Aí nós tivemos, então assim, desisti, falei para o patrocinador, eu não vou entregar para quem não quer, porque vai ficar engavetado. Aí nós tivemos pedidos do Brasil todo. Estado Sudeste, né? O interior de São Paulo foi um sucesso de pedidos que eu não consegui atingir todo mundo. Rio Grande do Sul e Paraná. Foi maravilhoso. Tocantins, Maranhão, Bahia, todos solicitaram. E a gente procurou, assim, dentro desses 3.000, nós fizemos sorteios, mas a gente sorteava por estado, para que todos os estados que solicitaram, que tinham solicitado, ganhassem. Então, foi, assim, muito legal mesmo. Agora, só para quem estava solicitando. E a gente não tem mais como distribuir. Esgotou. O que a gente vai abrir agora, depois que a gente prestar conta com o Ministério, é a venda desse material. Então, aí depois, se vocês procurarem no site, a partir do momento que a gente presta toda a conta para o Ministério, a gente vai poder estar comercializando esse material para todos os nutricionistas e escolas, né? A gente consegue atingir uma estimativa de 1.260.000 crianças ano, porque a gente distribuiu 3.000 unidades atingindo isso. Só que não é só esse ano, porque o material fica nas escolas. Então, eles vão estar usando anualmente. Então, a gente vai continuar atingindo anualmente, por enquanto, né, com essa distribuição, 1.260.000 crianças, que era o objetivo principal da gente querer fazer os Nutri Amigos de uma maneira mais efetiva, né, mais compacta, assim, no estojo, para poder distribuir. Em resumo, o programa Nutri Amigos, ele tem por objetivos ensinar as crianças a se alimentarem corretamente, né, mostrando todos os grupos de alimentos e todos os alimentos e todos são saudáveis, é um equilíbrio. Ampliar a conscientização de pais e educadores sobre a importância da alimentação para a saúde das crianças, porque todas as atividades que as crianças recebem vai para casa. Então, eles levam essa informação para os pais, né? Eles são multiplicadores, como a Juliana falou. Então, é importante elas receberem isso. E tem todo um arsenal de atividades, de opções que a gente deu no manual, que as escolas vão trabalhando, como horta, né? Como culinária, tudo trabalhando com os personagens Nutri Amigos. Divulgar o conceito de equilíbrio na alimentação para uma vida mais saudável, e o novo formato amplia consideravelmente o alcance e impacto do programa ao longo do tempo, porque é um formato novo, né, e fácil de ser adquirido. Aqui as referências onde eu trabalhei, e eu agradeço muito vocês por estar me ouvindo, né?
Eu trouxe o DVD, eu esqueci de te falar. E tem como passar DVD? Porque tem internet? Se tiver internet, tem no meu site, no primeiro episódio. Eu tenho disponível, está disponível no site o primeiro episódio, mas os outros... Ah, mas acho que é legal passar pelo DVD, né? Você tem DVD? Que aí eu passo outro episódio. Tem? Ó, são 5 histórias. A primeira está disponível no site. Então, eu vou passar a número 3, da proteína, tá? Para vocês verem. Caramba, isso é mais difícil do que eu pensei. Ai. Filha, tá tudo bem? Tá tudo bem, mãe, não foi nada. Foi só um arranhão. Como está se saindo a minha pequena atleta? Mais ou menos. Não consigo acertar essa bola. Já tentei um monte de vezes, mas ela teima em sair. Ora, querida, não desanime. Eu tenho certeza que se treinar bastante, você vai conseguir. Você acha mesmo, mãe? Claro! Mas é claro que a mocinha também precisa se alimentar bem para jogar melhor. Falando em comer bem, que cheirinho bom. O que a senhora tá fazendo pro almoço hoje? A sua favorita, arroz, feijão e um belo suculento bife. Que delícia. Quando terminar o almoço, eu te chamo. Mãe, Sim, querida. vai ter uma saladinha e uma fruta também? Elas têm muitas vitaminas, sais minerais e fibras. Tá bom. Pode deixar que eu preparo. Agora vai. Essa não. Era só o que me faltava. Ah, então foi aí que você foi parar, sua pijana. Só falta mais um pouquinho, Precisa de ajuda? Quem? Ai! Ei, eu lembro de você. Você é proteína, não é isso? Isso mesmo. Mas o que você tá fazendo aí no chão? Tô tentando pegar a bola que tá debaixo do carro, mas tá difícil de alcançar. É mesmo? Ora, deixa isso comigo. Mas como você vai? Nutriforça ativa! Como você fez isso? É incrível! E eu posso te explicar, mas primeiro, dá pra você pegar a bola? Este carro é pesadinho. Ah, é mesmo. Me desculpe. Ufa! Missão cumprida. Minha nossa! Como você é forte! Ora, nem tanto. Suas pernas são tão fortes assim também? Claro, quer ver? Claro! Então afaste-se. Nutri-salto, ativar! Uau! Oi, amiguinho! Ai, ela tá caindo! Ela vai se esborrachar toda! Tadá! Que tal? Isso foi Foi? demais! Obrigada. Ei, mas agora você vai me contar como ficou tão forte. Claro, promessa dívida. Agora vejamos, por onde eu começo? Que tal pelos alimentos que você representa? Boa ideia! Eu represento os alimentos ricos em proteínas, que são conhecidos também como alimentos construtores. Construtores? Como assim? Sou chamada de construtora porque sou responsável pela construção do seu corpo. O meu corpo? Ok, acho que vou precisar usar um recurso visual para você entender melhor. Nutritela! Ativar! Uau! Olha isso! É o meu corpo? O seu e o de todo mundo. Agora preste atenção no diagrama.
Sou eu que ajuda a fortalecer os ossos, os músculos e até a sua pele. Uau! Isso é incrível! Posso ver? Ah... É claro que não faço tudo isso sozinha. Não? Alguém te ajuda? Algum outro Nutri-Amigo? Não exatamente. Eles também colaboram, mas tem alguém mais importante. Então quem te ajuda a construir o corpo? Quem me ajuda são os meus amigos, os aminoácidos. E eu posso conhecê-los também? Quem sabe numa outra oportunidade. O importante é você saber que quando vários aminoácidos se combinam, acabam formando uma proteína. Tipo, como um monte de tijolos que formam uma casa? Isso mesmo! Por isso que sou a construtora, pois as proteínas ajudam no seu crescimento e na cicatrização de ferimentos. Igual a esse que eu fiz no meu joelho? Deixa eu ver isso. Dói? Um pouco. Deixa que eu cuido disso. Uau, que demais! Viu só? As proteínas ajudam a cicatrizar mais rápido. E mais importante que isso, elas são essenciais para quem ainda está crescendo. Como eu. Se eu estou crescendo, preciso de muitos tijolinhos para essa construção. Muita proteína. Por isso as crianças devem comer mais proteínas comparando com uma pessoa adulta que já não cresce mais. Elas ajudam na musculatura também, a ficar bem forte. Forte igualzinho você? Eu diria que quase tão forte como eu. Aposto que os alimentos que são fortes em proteínas são de origem animal. Acertei? Como foi que você descobriu? É só olhar pra sua roupa. Sua cabeça é um ovo. E esse monte de carnes na sua roupa, frango, peixe e até copinhos de iogurte. Isso é tudo de origem animal. Puxa, que menino esperto. Observadas, ela te pegou em proteína? Sambou legal. Ela está certa. Mas só que as proteínas encontradas nas carnes, ovos, leite são proteínas completas. Completas por quê? Porque elas fornecem a qualidade de proteínas necessárias. Viu só? Sou completaço. E eu também. Isso não acontece com todos os alimentos que têm proteínas? Não, tem alimentos que têm proteínas, mas são proteínas diferentes. Aí chamamos de proteínas incompletas, como as de origem vegetal. Mas é só completá-las e tudo bem. E como é que se completa uma proteína? É simples. Se eu comer a proteína incompleta do feijão com a proteína incompleta do arroz, aí eu tenho uma proteína completa. Arroz e feijão, santa dupla dinâmica, proteína. Mas não é só o arroz e o feijão. Os vegetais, cereais e leguminosas também têm proteínas incompletas. Por isso sempre é bom combiná-los na hora das refeições. Tipo, arroz com lentilha, macarrão com ervilha, entendeu? Mas arroz e macarrão não são alimentos ricos em proteínas. Não são, mas tem proteínas, vitaminas e outros nutrientes também. É, eu sei. Em cada alimento a gente encontra vários nutrientes, mas sempre tem um determinado nutriente que é mais forte que os outros. É isso aí. Eu, por exemplo, dou energia também, mas meu forte é mesmo a construção. E assim vamos cuidando de você. É claro que só podemos fazer nosso trabalho direito se você nos ajudar. E é fácil, é só comer bem. Sempre de forma equilibrada e sem abusar. E tomar bastante água. Isso eu já aprendi. Legal, boa garota. Nossa, eu aprendi tanta coisa com você hoje. Será que eu vou conseguir me lembrar de tudo depois? Claro! Que tal a gente cantar uma canção pra nunca mais esquecer? Aí fica mais fácil de lembrar. Com certeza. Som da caixa. Oba, vamos cantar! Sou proteína, é bom você saber. Sou uma construtora, faço você crescer. Sou a proteína, é bom você saber. Sou uma construtora, faço você crescer. Ao se machucar, comigo pode contar. Sou a solução, ajudo na cicatrização.
também acho que eu me empolguei. Mas, filha, o que é isso? Um terremoto? Mãe? Você sentiu isso? Isso o quê? O chão, ele estava tremendo todo agora há pouco. Imagina, mãe. Foi só a sua imaginação. Tem certeza? Claro, tá tudo tranquilo. Bom, vamos comer então. O almoço está pronto. Oba! Tô louquinha pra comer bastante proteínas pra crescer e ficar bem forte. Olha, gostei de ouvir isso. Agora, larga essa bola e não esqueça de lavar as mãos. Tô indo, mãe. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Tá?